Hamelin sempre foi uma cidade envolta em névoa, mas não era apenas a névoa que subia do rio Vazer. Havia outra, mais antiga, invisível, que parecia impregnada nas pedras das casas e nos ossos de seus habitantes. À noite, quando todos se trancavam, alguns juravam ouvir um som distante, um bissopro feno, quase um lamento, que serpenteava pelos becos como se procurasse algo perdido. No inverno do ano em que tudo acabou, os ratos chegaram, e não vieram aos poucos. Surgiram em um número impossível. Uma maré viva de pelos e dentes. Saíam dos porões dos campos, até mesmo das igrejas. Roíam tudo. A madeira das casas, os livros sagrados, até os cadáveres recentes nos túmulos. A praga se tornou mais ousada, atacando crianças enquanto dormiam, mordendo seus rostos, seus olhos, suas línguas. Hamelin apodrecia de dentro para fora, e veneno nenhum parecia funcionar. Os sinos das igrejas tocavam dia e noite. Um clamor desesperado, mas parecia que nem mesmo Deus estava ouvindo. Foi então que ele apareceu. Ninguém o viu chegar. Em uma manhã cinzenta ele simplesmente estava lá, parado no centro da praça. Era um homem alto, magro, com roupas de cores vibrantes que pareciam pertencer a outra era, a outro mundo. Seu rosto era pálido como cera, e seus olhos eram escuros e fundos como dois poços sem fim. Em suas mãos, ele segurava uma flauta de madeira negra, entalhada com símbolos estranhos que ninguém conseguia decifrar. Com uma voz surpreendentemente suave para aquele mundo doente, ele disse: "Eu posso livrar Hamelin da praga." O conselho da cidade, reunido na praça, riu com desconfiança. Mas o desespero era uma força maior que o ceticismo. Diante do colapso iminente, eles prometeram ao estranho uma fortuna em ouro, mais do que qualquer homem já tinha recebido em Hamelin. O acordo estava selado. Naquela mesma tarde, o flautista levou o instrumento aos lábios. O som que ecoou não era música comum. Era algo vivo, orgânico. As notas se contorciam pelo ar, vibravam nos ossos e faziam o coração bater fora de ritmo. Era uma melodia hipnótica e irresistível. Quase que imediatamente os ratos começaram a surgir. De todos os buracos, de cada sombra, eles saíam, como se estivessem possuídos por aquela canção. Milhares, milhões deles. Formaram um rio de corpos que seguiu o homem em direção ao rio Vazer, sem hesitar. Eles se lançaram nas águas frias e desapareceram, afogados, sem emitir um único guincho. Hamelin estava salva, pelo menos era o que todos pensavam. A cidade celebrou, respirou aliviada pela primeira vez em meses. Quando o flautista voltou para cobrar sua recompensa, o clima era outro. O conselho, agora livre do medo, mudou de ideia. Charlatão, eles disseram. Afirmaram que a música não tinha nada a ver com aquilo. Que os ratos talvez tivessem ido embora por conta própria, um fenômeno da natureza. Ofereceram-lhe apenas algumas moedas de cobre, uma esmola, e riram dele outra vez, zombando de sua aparência e de sua flauta. O flautista não discutiu, não levantou a voz. Ele apenas sorriu. Um sorriso gelado que não alcançou seus olhos escuros. Ele guardou sua flauta, deu as costas e desapareceu da cidade tão misteriosamente quanto havia chegado. Na manhã seguinte, um novo som preencheu Hamelin. As crianças foram as primeiras a ouvir. Não era uma melodia que vinha da praça ou das ruas, parecia nascer dentro de suas próprias cabeças. Um chamado doce. Uma promessa irresistível de um lugar sem fome, sem dor, longe da cidade cinzenta e triste em que viviam. Era uma canção de liberdade. Uma a uma, elas saíram de suas casas. Deixaram para trás seus brinquedos, suas camas quentes. Seus olhos estavam vidrados, fixos em um ponto invisível à frente. Os pais só perceberam quando já era tarde demais. Pela janela, viram seus filhos marchando em uma fila silenciosa e ordenada, seguindo a figura colorida do flautista, em direção às colinas que cercavam a cidade. Gritos de pânico ecoaram pelas ruas. Pais e mães correram, desesperados, tentando alcançar seus filhos. Mas algo estranho acontecia. O som da flauta parecia fazer o próprio chão tremer, criando uma barreira invisível que os impedia de se aproximar. Quanto mais corriam, mais distantes seus filhos pareciam estar. Na encosta da montanha, uma cena surreal se desenrolou. A rocha sólida começou a se mover, abrindo-se como uma boca antiga despertando de um sono de milênio. Uma fenda escura surgiu, convidativa. As crianças, uma após a outra, entraram na escuridão, sem chorar, sem hesitar, como se estivessem voltando para casa. E então, com um estrondo surdo, a montanha se fechou. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer grito. Um silêncio pesado, absoluto, que esmagou a cidade. Dias se passaram, depois semanas. Nenhuma criança voltou. Nenhum corpo foi encontrado. Tudo o que restou foi a ausência, e às vezes o eco da flauta. À noite, quando a névoa descia, alguns juravam ouvir a melodia vindo de dentro da terra, misturada a risadas distantes infantis. Hamelin nunca se recuperou.
As casas ficaram vazias, os balanços nos jardins pararam de se mover, os sinos das igrejas enferrujaram em silêncio. Os adultos que ficaram enlouqueceram com a dor e a culpa, ou simplesmente partiram, deixando para trás uma cidade fantasma. E os poucos que permaneceram aprenderam a temer a música mais do que qualquer outra coisa. Dizem que até hoje, em certas noites de neblina densa, ainda é possível ouvir uma flauta tocando nas colinas de Hamlin. E dizem que, se alguém escuta essa melodia por tempo demais, começa a sentir uma vontade irresistível de seguir o som, de caminhar em direção à montanha, para um lugar de onde ninguém jamais retorna. Porque o flautista não levou apenas as crianças, ele levou o futuro, a alegria, a esperança, e Hamlin ficou para sempre condenada a existir como um aviso sombrio. Algumas dívidas são sagradas e nunca podem ser quebradas. E algumas músicas jamais devem ser ouvidas. Obrigado por assistir. Se você gosta de histórias que exploram o lado mais sombrio dos contos de fadas, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Até a próxima!